Olá pessoal, estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre psicologia. Desta vez vamos falar sobre a linguagem e a importância do desenvolvimento da linguagem para a criança e quais as funções da linguagem aí dentro da nossa vida. É importante já esclarecer que esse vídeo é direcionado ao desenvolvimento infantil e que, obviamente, o que eu vou estar falando aqui é a partir de uma perspectiva própria, de alguns estudos, de algumas leituras e de algumas situações vivenciadas. Então é importante afirmar também que não é nada 100% dado, não é nada tão rigoroso e tão certinho, linear assim. O que eu vou estar falando aqui, eu vou estar defendendo um ponto de vista, vou estar trazendo uma argumentação lógica para defender esse ponto de vista. E aí cabe a cada cuidador, a cada pai, mãe, avaliar se realmente este ponto de vista ali é coerente ou não. Mas posso garantir que a argumentação que eu vou estar trazendo é forte e é bem lógica, bem sensata. Então, a linguagem é de suma importância para a vivência humana. Isso há décadas, há milênios, não é muita novidade para ninguém. Se estabeleceu em determinado período do desenvolvimento humano formas de linguagem. Então, inicialmente, a linguagem que nós tínhamos era facial. Então, através da expressão facial mesmo, a outra pessoa tinha condição de saber o que o integrante da sua tribo desejava, como ele estava se sentindo. Isso se tornou necessário a partir do momento que o homem optou por viver em sociedades, por viver em tribos. Se tornou necessário para facilitar a sua vivência, que ele fosse capaz de compreender os sentimentos do outro, compreender o momento que o outro estava vivenciando. A partir de determinado momento, quando este homem ele passou a ganhar mais informações, a desenvolver seu intelecto, a conseguir ter acesso a mais coisas, simplesmente a linguagem facial passou a não ser mais de total utilidade, passou a não ser mais o suficiente, não bastar. Então chegou um determinado período em que somente as expressões faciais não eram mais o suficiente para estar passando, transmitindo ao outro o que se estava sentindo, o que se desejava, o que se pensava. Então, a partir desse momento, começaram a se interar aí outras formas de linguagem, sinais, movimentos, tudo isso como também um agregante na forma de expressão, na forma de se comunicar. Posteriormente, começou-se a emitir ruídos, sons, com finalidade comunicativa. Esses sons e ruídos cada vez foram se tornando mais elaborados, até chegarmos ao que constituiu a linguagem oral. Então, a linguagem, em primeiro lugar, é importante se destacar que quando se fala em linguagem dentro da psicologia, nós não estamos falando exclusivamente de oralidade da língua falada, mas envolve a linguagem também escrita, desenhos, sinais, pinturas, tudo isto são formas de linguagem. Então, é importante se entender isso. A linguagem é de suma importância no desenvolvimento da criança e na vivência do adulto. Hoje, como nós nos constituímos em sociedade, é quase impossível você viver em uma sociedade sem a utilização da linguagem. Aí vão me falar, e os mudos, então não tem condição de viver isso. Pera aí, já expliquei. Linguagem não é só a falada. Então, por mais que a pessoa ela tenha uma deficiência de fala, ela tenha uma deficiência auditiva, que não possibilita ela desenvolver a fala, ela tem linguagens de sinal, ela tem expressões faciais, ela tem a escrita, ela tem várias outras formas de se comunicar. Então, linguagem envolve algo muito mais amplo, não é simplesmente as palavras. Então, na sociedade que nós constituímos hoje, é quase impossível você viver sem linguagem. Se você não desenvolve por um lado, você desenvolve por outro, outros tipos de linguagens. E aí, qual é a importância de desenvolver isso adequadamente em uma criança? Você desenvolvendo a linguagem de maneira adequada em uma criança, você vai estar possibilitando uma vida melhor futura em sociedade. Como dito antes, a sociedade que nós constituímos hoje é praticamente impossível viver nela sem linguagem.
automaticamente é de suma importância que se desenvolva uma linguagem adequada, uma linguagem bacana, que os outros consigam compreender e que seja dentro de parâmetros sociais aceitáveis. Como desenvolver esta linguagem adequadamente, no caso? Então a gente vai estar falando sobre algumas situações aqui, como eu disse antes, esse vídeo é direcionado à infância, então nós vamos estar falando sobre algumas situações que ocorrem com crianças. Primeiro, muitos pais, muitos não, mas alguns casos, e eu já entrei em contato com situações assim, muitos pais não conversam com o bebê por acreditar que ele não vai entender o que está se dizendo. De fato, a princípio, o bebê não vai entender o que você está falando. Mas você não conversar com ele não vai ajudar em nada que ele passe a entender. Então, muitos pais acabam aí no desenvolver da criança não tendo conversas tão intensivas com a criança pelo fato de que ela não vai entender o que você está falando. A princípio, realmente, ela não vai entender, ela não tem desenvolvimento psíquico suficiente para isso, ela não tem muitas vezes nem o desenvolvimento físico mesmo da sua audição de maneira adequada e de maneira equilibrada a conseguir compreender tudo o que você fala. Mas ela só vai desenvolver tudo isso a partir do momento que você se comunicar com ela. Principalmente se você vive em um ambiente onde você fica muito tempo sozinho com essa criança e ela não tem contato com outros adultos conversando entre si. Mas mesmo que outros adultos conversem entre si, não é o suficiente em hipótese alguma para que essa criança consiga desenvolver a sua linguagem. O que vai ser de fator primordial para que essa criança desenvolva a sua linguagem? Quando o cuidador vai fornecer algo para ela, estar usando a oralidade junto. Então vai dar mamadeira para ela, tá realmente fornecendo os artifícios orais junto com o objeto. Então, nenê vai mamar, tá aqui a mamadeira do nenê. Então, realmente estar fornecendo junto com a situação a condição oral de expor essa situação. Aí, sempre tá fazendo qualquer coisa com o nenê, explicar para ele o que você está fazendo, conversar com ele. E isso faz com que, com o tempo, ele passe a associar as palavras. Então, ele entende que quando você fala mamadeira, ele ganha a mamadeira. E isso já faz uma associação direta, o que leva ele a, quando ele quiser, quando ele estiver com fome, quando ele quiser mamar, ele provavelmente vai repetir a palavra que ele mais ouve, mamadeira. E isso vai fazer com que ele desenvolva e entenda certas palavras. Obviamente, o vocabulário inicial do bebê é extremamente pobre. Então, inicialmente, o bebê vai trabalhar com algumas palavras. Ele não vai falar tudo corretamente, ele não vai falar tudo que ele quer. Muitas vezes ele pode, por exemplo, trocar situações. Por exemplo, ele pode associar coisas que não parecem tão óbvias a princípio. Digamos, sempre que ele ganha a mamadeira, ele é colocado logo em seguida para dormir. Ele está com sono, ele pode... Apesar de que criança não pede para dormir, vamos buscar outra situação. Geralmente a criança ela desmaia, ela não pede para dormir. Mas tem alguma coisa associada. Por exemplo, muitas vezes os pais, o pai, o cuidador, dá o bico para a criança e junto dá uma outra coisa, um brinquedo, por exemplo. Pode ser que quando ele queira esse brinquedo, ele peça o bico. Porque ele associa diretamente que geralmente quando ele recebe o bico, automaticamente já vem o brinquedo. Então muitas vezes a associação não é tão clara a princípio, mas ocorre de a criança associar uma coisa a outra. Então às vezes pode ser que ele peça uma coisa quando na verdade ele quer outra. Isso são coisas comuns de acontecer no desenvolvimento da linguagem da criança. Por ser uma coisa muito diretamente associada, então ele acaba confundindo um pouco as coisas, mas isso é perfeitamente comum e com o tempo ele vai estar tendo mais claro para ele exatamente o que é cada coisa, as palavras que definem cada objeto. Aí o que acontece muito quando a criança está desenvolvendo a linguagem? A criança ela tende sempre a falar errado, obviamente. Nós, como adultos, nos expressamos de maneira incorreta na maior parte do tempo. Imagina uma criança que ainda não teve acesso a todas as palavras, que tem um vocabulário pobre, que não consegue nem compreender perfeitamente ainda a fonética do que ela expressa.
Então, indubitavelmente, ela vai utilizar palavras de maneira incorreta, ela vai trocar muitas vezes palavras, como eu disse, às vezes ela vai querer designar uma coisa e ela vai utilizar outra palavra que não é necessariamente a que ela gostaria para designar essa coisa. Aí o que muitos adultos fazem? É corrigir essa criança. Por um lado, sim, a criança ela tem que ter a noção de que ela está se expressando de maneira incorreta e que ela precisa corrigir isso, pois futuramente não será socialmente aceitável que ela fique se expressando de maneira incorreta, apesar de que hoje a nossa sociedade está muito tolerante. Nós vemos casos aí de jornalistas utilizando palavras de maneira escrota e ainda assim a população aceita de maneira tranquila que se utilizem de uma maneira patética do nosso vocabulário. Mas, enfim, críticas à parte, é necessário sim que essa criança ela tenha a noção de que ela está se expressando de maneira incorreta e que ela precisa corrigir isso. Porém, a forma como essa correção vai ser realizada também pode ser auxiliadora no desenvolvimento dessa criança ou pode ser altamente danosa. Por quê? Quando você tende a corrigir a criança na fala incorreta de maneira muito agressiva, ela tende a diminuir a fala. Então ela não vai querer falar por medo de ser corrigido. E isso gera danos que são realmente estrondosos, gigantescos, muito maiores e mais intensos do que possa parecer. Então não acredite que a criança não falar muito por ser inibida, que entenda-se bem. Aí também tem a questão da criança que não fala muito porque ela realmente não é característico dela falar, ela é mais na dela, e é outra questão, isso não vai gerar danos tão sérios. Mas a criança que ela começa a evitar a fala, motivado por ser corrigido, por ser muitas vezes colocado em uma situação de constrangimento por um adulto, ela tende a ter danos seríssimos. E quando eu falo em danos seríssimos, não é ficar com vergonha só retraída num canto. É poder ter danos na fala. Então uma criança perfeitamente saudável, sem nenhum problema físico, pode desenvolver gagueira, pode desenvolver outros distúrbios de fala, distúrbios de fonética mesmo, motivados justamente por essa atitude do adulto de estar constrangendo ela no momento que ela fala. E quando eu falo que muitos adultos fazem uma correção agressiva, não é no sentido de dar um tapa na cara da criança. É agressiva muitas vezes só na forma de expressão mesmo, na forma de você falar. O fato de você falar de uma maneira estúpida para a criança, está errado o que você falou, já é o suficiente para ser uma agressão. Então também é necessário que se entenda que quando eu expresso aqui agressão, muitas vezes também não é uma coisa tão evidente para o adulto. Então qualquer situação onde você grite com a criança, onde você se expresse de uma forma muito enfática, pode ser considerado pela criança como uma agressão. Temos que entender que a criança ela é vulnerável, ela tem sentimentos bem oscilantes e bem sensíveis e que ela costuma se assustar facilmente. Então aquela criança que ela, por exemplo, tropeça, cai de joelho no chão e desaba em choro, o tombo para ela não foi tão grave. As pessoas costumam achar que porque ela desaba em choro, aquele tombo, nossa, ela tá sentindo a maior dor do mundo. Às vezes ela nem sentiu dor no tombo. A criança tem uma resistência física que é bem considerável, acreditem. A resistência física da criança tende a ser muito maior do que do adulto. Prova disso é que a criança se estende, cai de cima das coisas e se quebra com muito menos facilidade do que nós adultos. Então, muitas vezes esse tombinho para ela fisicamente não foi nada. Por que ela desaba em choro? Ela faz toda aquela cena, muitas vezes faz todo um escândalo, porque o susto foi o que afetou ela, e não realmente a questão física. Então, muitas vezes, para a criança, como os sentimentos dela são tão oscilantes e tão sensíveis, o susto que ela leva é muito mais danoso e muito maior do que a própria atitude. Então, quando um pai, uma mãe, um cuidador, de modo geral, ele é muito enfático ao corrigir o vocabulário de uma criança, ou gritar com ela, pode gerar danos gravíssimos sem nem mesmo se dar conta disso, sem nem perceber que aquilo foi uma agressão. Que para ele parece normal falar daquela maneira estúpida, direta e clara, muitas vezes para a criança ela não vai aceitar com tanta normalidade. Ainda mais se não é característico daquele adulto falar com ela daquele jeito habitualmente.
Se é uma família que habitualmente ela tem já mais essa questão de ser direto e claro, de falar as coisas de maneira enfática e direta, sem muito rodeio, a criança talvez até nem estranhe tanto. Mas se é uma criança que geralmente todo mundo fala pomposinho com ela, fala delicado, com a voz mais suave, se você expressar algo enfático e com a voz mais direta, clara, mais uma voz mais grossa, mais grave, o susto que você vai gerar nessa criança é muito grande. E pode sim estar desenvolvendo vários problemas na fala dela. Então é importantíssimo que ao corrigir a criança você tenha esse cuidado. E aí, qual que é uma das formas mais tranquilas de fazer a correção da criança? Repetir a palavra que ela acabou de falar de maneira correta. Então a criança pediu, quero caro. Ou não puxar o R é mais uma característica de adultos de certas descendências e nacionalidades do que necessariamente da criança. Mas digamos que a criança diz, quero caro. Você quer o carro? Toma o carro então. Ela vai com o tempo perceber a incoerência entre o que ela está expressando e o que a adulto está expressando. Como é uma característica da criança, já por desenvolvimento, por questão evolutiva, é uma característica dela seguir o que o adulto faz, ou seja, imitar o adulto, a tendência natural dessa criança é que ela vá corrigir o vocabulário dela em função do adulto. É a coisa mais comum e mais rotineira, mais como eu posso expressar, é a coisa que mais ocorre. Então a coisa mais comum de ocorrer é que quando você repete várias vezes para a criança a palavra que ela acabou de falar, você repete ela de maneira correta, ela tende a te imitar e a usar a palavra de maneira correta. Então muitas vezes nem é necessário você fazer todo aquilo, fala certo, como que é? Não, simplesmente repete para ela da maneira correta. Isso já vai ser o suficiente para que com o tempo, claro que não vai ser na primeira vez, mas com o tempo ela vai assimilando que o que ela está falando é diferente da fonética do que você está falando. E como ela tende a imitar o adulto, ela vai utilizar o que você está falando, vai entender por correto o que você está falando e não o que ela fala. Outra questão que é muito preocupante, que muitos cuidadores fazem, e essa sim é danosa, e isso já existem estudos comprovando que gera um atraso. Então pode não gerar danos permanentes para a criança, mas gera no mínimo um bom atraso no desenvolvimento verbal e no desenvolvimento fonético dela. É a questão de você imitar a criança e falar errado. Então muitos cuidadores, por achar bonitinho a criança se expressando de maneira incorreta, acabam adotando o vocabulário da criança. Então ao invés de esse adulto ele estar disponibilizando para a criança esse vocabulário correto, estar utilizando as palavras da maneira correta para incentivá-la a fazer o mesmo, não, ele simplesmente acha bonitinho o vocabulário dela e passa a falar com a criança de maneira errada. Não, não é bonitinho. Quer uma prova de que não é bonitinho? Chegue na tua empresa e fale com os teus funcionários ou com os teus colegas de trabalho exatamente do jeito que você fala com o teu filho. Aí você vai ver que não é bonitinho. A sociedade futuramente não vai aceitar que essa criança se expresse de maneira incorreta. Obviamente, dificilmente vai acontecer um caso de a criança ter acesso a esse vocabulário incorreto e ela permanecer falando incorretamente na sua vida adulta. Geralmente isso vai ser corrigido quando ela for para a escola. Porém, isso gera certos prejuízos, não prejuízos enormes a longo prazo, mas você vai ter um atraso no desenvolvimento verbal dessa criança, você vai ter um constrangimento dela quando outros adultos que não acham bonitinho e entendem o problema disso estiverem corrigindo ela. Você inclusive vai ter dificuldades dela na sociabilização na escola, porque a partir do momento que ela for para uma escola e ela utilizar as palavras incorretas com outros colegas, com adultos, palavras que muitas vezes não são característicos mais da idade dela, então você gera um atraso, um atraso verbal na criança. Então, por exemplo, a hora que ela estiver em meio a outras crianças de 5, 6 anos e estiver falando e se expressando igual uma criança de 3 anos, isso vai dificultar em muito a sociabilização dela. Porque outras crianças de 5 anos vão perceber que o vocabulário que ela está utilizando, que a forma dela se expressar não é característico da idade deles.
E isso vai gerar repúdio por essa criança por parte das outras, vai gerar satirização, vai gerar vários fatores sociais que geram prejuízos. Então, o vocabulário incorreto pode não gerar prejuízos definitivos a longo prazo, mas a falta de sociabilização motivada por esse vocabulário incorreto pode sim gerar prejuízos a longo prazo. Então é importantíssimo que quando um adulto vai conversar com a criança, esse cuidador, que geralmente é quem mais tem contato com essa criança, ele não fique brigando com a criança pela utilização do vocabulário dela, obviamente, porque é o vocabulário que ela está desenvolvendo. Então não se pode esperar que uma pessoa comece algo tão complexo quanto o vocabulário e a linguagem que ela já comece falando perfeitamente. Nós mesmo, quando vamos aprender outra língua, eu já tenho outro vídeo sobre cognição que eu falo em relação a aprender outra língua. Eu, por exemplo, teria que aprender inglês. Eu mal sei ler espanhol. Eu não consigo aprender a ler ou a falar inglês, porque realmente é uma dificuldade extrema você aprender uma linguagem. Então vai para o adulto que briga com a criança por ela estar errando no falar, vai aí para uma escolinha de inglês, vai para uma escolinha de espanhol, aí aprende a falar, ouvir e escrever corretamente uma outra língua para você entender o que é a dificuldade que o teu filho está passando. Porque realmente não é uma tarefa fácil você desenvolver algo tão complexo quanto a linguagem. Então é importante que esse adulto, que esse cuidador, ele não fique brigando com essa criança por ela estar se expressando incorretamente. Porém, também é importante que ele não imite ela. Porque, obviamente, a criança copia o adulto. Se o adulto imita a criança, ela vai continuar copiando o adulto, imitando a si mesma e não vai desenvolver. E isso pode gerar problemas sociais bem preocupantes. Então, é importante que esse cuidador ele tenha essa noção de estar falando de maneira correta com a criança. Então, mesmo que a criança use as palavras erradas, você pode até nem corrigir ela de uma maneira direta, mas corrigir indiretamente. Como eu falei, você não vai falar para ela, não, tá errado, não é caro, é carro. Não. Você simplesmente vai repetir a palavra para que ela te copie. Então, ela pediu o carro, ah, tá aqui o teu carro, ó. Ó que bonitinho o carrinho, ó. Carro. Viu o carro? Beleza. Então, é uma forma delicada de você estar corrigindo ela. Ela não vai sofrer um impacto tão grande, porque ela não vai ter essa noção de depreciação que dá quando você diz que ela está errada, você deprecia a criança. Quando você simplesmente fala, usa a expressão correta, você não está depreciando ela. Então isso tende a gerar menos danos e tende sim a desenvolver a fala dela, ela entender que o que ela está usando não é a palavra correta que designa aquele objeto. E aí a tendência é que o desenvolvimento de linguagem dela ocorra normalmente. Fatores que podem auxiliar no desenvolvimento da linguagem. Por exemplo, livros. Indubitavelmente, o livro ele exerce... O livro ele é fantástico, assim, porque ele exerce realmente diversas finalidades em relação à criança. Já tem um outro vídeo também que eu estive comentando sobre como desenvolver o intelecto da criança. Então, tipos de brinquedos e de atitudes que ajudam no desenvolvimento do intelecto da criança. Acessem o canal, assistam esse vídeo também, tem alguns brinquedos que auxiliam muito no desenvolvimento da questão cognitiva, do pensamento, da memória, tudo. E das ferramentas assim muito importantes que pode estar desenvolvendo a linguagem para a criança é o livro. Por quê? Porque através do livro, muitas vezes, ela tem acesso a palavras que normalmente ela não tem acesso dentro de casa. Porque nosso vocabulário em geral não é tão rico assim. Com exceções de acadêmicos, de pessoas, professores, pessoas aí que estão em níveis de pós-graduação, de mestrado, que têm um acesso a uma leitura mais ampla, que tem um vocabulário um pouco mais amplo. Em geral, as pessoas comuns que não estão envolvidas com a academia, que não estão envolvidas com a faculdade, e aí eu falo pessoas comuns, pode parecer um pouco preconceituoso, mas não é. É uma realidade que no Brasil a porcentagem de pessoas que têm acesso a um nível de terceiro grau é mínima, é muito baixa.
Então isso eu não estou falando por preconceito, eu estou falando por realidade do nosso país. Basta que você vá na internet ou em qualquer outro meio de comunicação e pesquise qual é a porcentagem de brasileiros que têm acesso à academia, que têm acesso ao nível de terceiro grau. Você vai ver que realmente, de maneira geral, as pessoas não têm acesso a isso. Então, quando você não tem acesso ao nível terceiro grau, o teu vocabulário tende a ser limitado, porque geralmente no primeiro e segundo grau você não tem acesso a leituras realmente com vocabulário tão amplo, tão extenso, com palavras de maior complexidade. Geralmente em primeiro e segundo grau de escola você tem acesso a leituras mais fracas. As leituras top mesmo, as leituras de nível superior, obviamente você vai ter no nível superior. Então você vai ter no terceiro grau acesso a essas leituras que estão te propiciando um vocabulário melhor. Então, como nós no nosso dia a dia não utilizamos um vocabulário tão rico e tão elaborado, até mesmo quem tem acesso, por exemplo, os próprios acadêmicos, os próprios professores, quem tem acesso a um vocabulário mais elaborado também não utiliza ele no seu dia a dia, porque é difícil, é uma coisa que muitas vezes não tem nexo você estar utilizando certas palavras na tua comunicação diária com as pessoas que estão à sua volta. Torna-se meio até constrangedor às vezes para a pessoa, conforme se você utilizar um vocabulário muito rico em palavras. Isso faz com que muitas vezes a criança não tenha acesso a um vocabulário mais elaborado. E aí o que isso é interferente para ela? No caso, você pode dizer: ah tá, mas se chega a ser constrangedor eu usar um vocabulário mais elaborado com pessoas à minha volta, por que eu preciso dar acesso então ao meu filho a esse vocabulário? É importante dizer que o vocabulário mais elaborado na utilização diária ele pode não demonstrar uma utilidade tão grande. Porque realmente na comunicação com o outro, se você utilizar palavras muito elaboradas, um vocabulário muito pomposo, você acaba até gerando uma situação constrangedora e desconfortável. Mas na elaboração de um texto, na elaboração de um discurso, em tudo isso você vai ter sim uma necessidade muito grande da utilização de um vocabulário mais elaborado. E quanto antes essa criança tiver acesso a um vocabulário mais elaborado, mais vai se desenvolver esse vocabulário mais elaborado até ela chegar a uma fase adulta. Então, quando ela precisar desse vocabulário, ela já vai ter ele à sua disposição. E como os processos básicos de linguagem se formam durante o início da vida da criança, então aí quando ela começa a falar, isso aí é dependendo muito das crianças, algumas começam antes de 1 ano, outras depois dos 2, aí é realmente de cada criança e do quanto ela é estimulada. E quanto antes as crianças começar a falar, considerando que ela pode começar a falar aí na média aí com 1 ano e meio, 2 anos, até a sua fase adulta, esse 1 ano e meio, 2 anos, até os seus 7, 8 anos, é um desenvolvimento assombroso da sua linguagem. Porque realmente é onde ela vai desenvolver a maior parte da sua linguagem. Depois ela simplesmente vai agregando palavras ao seu vocabulário, vai agregando expressões, gírias, mas nesse início é o desenvolvimento das suas cordas vocais, é o desenvolvimento da sua fonética, é o desenvolvimento de várias questões que podem ser tratadas mais tarde, pode ser resolvido problemas. Então, se a criança não foi realmente constrangida ao nível de desenvolver uma gagueira, alguma coisa assim, é uma facilidade grande de você trabalhar fonética, outras questões. Mesmo a gagueira, quando é induzida por constrangimento, por nervosismo, por outros fatores, ela pode sim ser corrigida na vida adulta. Mas não é uma tarefa tão fácil e eu creio que seja completamente desnecessário. Para que você vai criar uma criança com problemas que vai precisar ser corrigida mais tarde, sendo que você pode dar a ela a oportunidade, por exemplo, de ter acesso a um vocabulário bacana desde pequena, de não ser constrangida quando ela fala, de se entender também, se dar atenção ao que ela fala, porque muito também desestimula a criança a evoluir a sua fala e a utilizar seu vocabulário, é o fato de que muitas vezes ela está falando com os adultos e os adultos ignoram ela. Isso é terrível. Nunca ignore uma criança. Se ela está falando em um momento que é inadequado, você para, olha para ela de uma maneira carinhosa, de uma maneira querida, também não olha com um olhar de assassino para a criança, mas olha para ela de uma maneira, no mínimo, uma expressão neutra e diz: olha, agora não dá para a gente conversar,
estou fazendo outra coisa, estou conversando com tal pessoa, você não pode interromper, isso é tido como falta de educação, você está interrompendo a conversa alheia. Espera eu terminar o que eu estou fazendo, aí a gente conversa. E aí conversa, porque muito também o que muitos cuidadores fazem, isso é ridículo, fala para a criança, espera que depois a gente faz, e daí não faz mais. Aí a criança, obviamente, subentende que não adianta ela esperar, não vai acontecer do mesmo jeito. Então é importante que não se ignore essa criança, porque quando você explica para ela o porquê ela não pode estar se expressando nesse momento, por mais que talvez ela não goste da explicação, mas ela vai entender o porquê. Agora, quando você simplesmente ignora ela, dá a sensação à criança de que o discurso dela é inútil, de que não adianta ela falar porque ninguém vai dar atenção, então eu vou me calar. E às vezes aí a criança começa a ficar quieta, começa a ficar encolhida no canto dela, e aí tem outro problema. Então, para quem não assistiu, acessa o canal aí, é muito importante isso. Acessa o canal, vai no desenvolvimento infantil, na pasta ali na playlist de desenvolvimento infantil, e acessa um vídeo intitulado Psique Pedofilia. É importantíssimo porque uma das características que dão realmente um indício de que a criança pode estar sendo molestada, pode estar sofrendo abuso, é justamente ela se retrair no canto e parar de falar. E isso é uma das características que podem ser um indício de abuso sexual infantil. Aí, os pais ou os cuidadores não dão atenção para a criança quando ela está falando, ou então corrige ela de uma maneira muito estúpida quando ela erra a pronúncia de uma palavra, essa criança automaticamente tende a não usar o seu vocabulário. Para que ela vai falar? Para ser xingada? Para ser agredida quando ela fala? Ou então para não ser ouvida? Para ser ignorada? Obviamente ela não vai falar. Aí ela começa a se encolher no canto dela e ficar retraída. Ela não tem por que falar, ninguém dá bola para ela, e quando ouvem ela ainda brigam com ela. Aí o que os cuidadores subentendem já? Que as crianças estão sendo abusadas sexualmente. E aí, conforme como eles trabalham com isso, beleza, vamos ver que não tem nada a ver, maravilha. Conforme como eles trabalham com isso, eles podem gerar vários outros problemas nessa criança que ela jamais teria por uma atitude que foi responsabilidade deles, que eles mesmos causaram. Então é muito importante isso, é muito importante se tomar esse devido cuidado, estar tendo atenção com a linguagem da criança, saber que é necessário que essa criança seja corrigida sim, ela não pode continuar utilizando as expressões incorretamente, porém tem que se ter muito cuidado como se corrige uma criança. É importante saber, e é engraçado, o que mais me incomoda, assim, me deixa um pouco aflito e até me deixa quase que sem compreensão é o fato de que, por exemplo, muitas vezes o pai, a mãe que corrige essa criança, o cuidador que corrige essa criança de maneira tão estúpida, ele é todo pomposo, todo cuidadoso a corrigir um funcionário dentro da empresa. E isso é uma coisa que me irrita bastante. Ou a corrigir outro adulto perto dele, outro familiar. Por quê? Porque ele sabe que o familiar tem como se defender. Ele sabe que se ele corrigir aquele funcionário na empresa de uma maneira estúpida, que nem ele faz com o filho dele, aquele funcionário vai meter processo nele até não querer mais. Aí com o funcionário ele é todo pomposo. Olha, não é bem assim, você pode fazer de uma maneira melhor. E aí com o filho dele chega a estar errado, não é assim que faz. Então é necessário se ter também essa noção de que por mais que o teu filho não possa meter processo em você, ele está no desenvolvimento cognitivo dele, ele precisa de um cuidado, ele precisa de uma delicadeza no se expressar com ele precisa entender que o errado não é ruim, que é uma coisa também que é muito ridícula, se associar o errado ao ruim. Errar é normal, acontece. O importante é você trabalhar com esse erro e corrigi-lo. E isso nem sempre é ruim. Se esse erro não gerou danos graves, não há nada de ruim nele. Ao contrário, ele é ótimo, porque ele te ensinou a fazer certo. Então isso também é necessário se ter essa distinção entre errado e ruim. Nem sempre tudo que é errado é ruim. Às vezes simplesmente é errado que demanda uma correção, mas não necessariamente que vai ser ruim se não gera danos graves. Enfim, creio que referente à linguagem isso é o mais importante, então estar utilizando as palavras de maneira adequada com a criança, não imitar os erros dela. Uma coisa também, uma questão, só mais um adentro, uma questão que muitos pais também utilizam, como a criança no início ela tem dificuldade em utilizar palavras inteiras, muitos pais costumam simplificar e utilizar aquelas palavras de 2 sílabas para estar designando objetos.
aquela velha história, au au, bum bum, coisas do gênero, bumbum aqui, carro, entenda-se bem, bumbum do carro, que costuma se dizer para a criança que é o bumbum, né? Enfim, muitas vezes os pais estão fornecendo esse tipo de vocabulário que é mais fácil da criança assimilar. Pessoalmente, eu tenho minhas dúvidas. Não vou fazer críticas enfáticas a isso, porque realmente não consigo ainda ter uma compreensão plena de até onde isso é danoso e até onde isso é benéfico para a criança. Mas uma coisa é certa, ela não vai poder usar esse vocabulário na fase adulta dela. Nem mesmo na fase de infância já propriamente dito, porque a partir aí dos 7, 8 anos, uma criança que fica se referindo a um cachorro por au au, a um carro por bum bum, não é muito legal e não é muito aceita socialmente. Então, como essa criança não vai poder utilizar esse vocabulário, é importante que os pais estejam repensando se realmente vale a pena estar dando esse tipo de vocabulário para a criança. A criança se entende a utilizar esse tipo de vocabulário de 2 sílabas porque é mais fácil para ela expressar. Como eu disse, não é necessário fazer uma correção enfática a respeito disso, mas também não é necessário estimular a criança a ter um vocabulário que ela não vai poder manter. Então eu considero como mais interessante você estar estimulando o vocabulário adequado mesmo, por mais que seja muito difícil para ela estar falando cachorro, cão ou carro, ainda assim é o que ela vai ter que falar. Então só mais um adentro aí para esclarecer. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Acessem o canal, vejam porque existem vários outros vídeos, tanto na área da psicanálise, dos extensivos como do desenvolvimento infantil. Então eu gravo bastante vídeos direcionados a cuidado de crianças. Uma frase que é uma frase feita, mas é bastante útil, que inclusive Freud, certa vez uma mulher perguntou para ele como que ela deveria criar o filho dela. E Freud respondeu para ela: crie do jeito que você quiser, você vai criar errado mesmo. Então é uma coisa bem interessante. Por que Freud se expressou desse modo? Porque não adianta, nós podemos tentar acertar por todo lado, por algum lado nós vamos errar na criação de uma criança, isso não tem nem dúvida. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: dizem, há um ditado pronto, que não se criou um manual de instrução de fórmula certa de como se criar filhos. Eu costumo utilizar a seguinte frase: não se criou ainda uma maneira de acertar, mas já se descobriu 1001 maneiras de errar. Então evite as formas erradas, que você já vai estar fazendo uma boa caminhada na direção do certo. Então eu não espero, claro, que esses vídeos sejam assistidos com a finalidade de isso vai me dar exatamente o que eu preciso para criar meu filho de maneira perfeita. Não. Você vai errar por algum lado, isso não tem nem dúvida, é inevitável. Aliás, como eu disse antes, nem sempre o erro também é ruim. Se ele não gera danos graves e permanentes, ele não é tão ruim assim, o erro ocorre. Então vai sim haver erros, como eu sempre digo, às vezes algumas pessoas também, eu não tenho filhos, que fique bem claro, então algumas pessoas também dizem: é fácil para você falar, né, você não tem filho. Eu falo: claro que é fácil, exatamente, eu não tenho filho. Você acha que é fácil criar filho? Não. Se eu achasse que é fácil criar filho, eu já teria filhos. Então se eu não tenho, é porque é óbvio que eu sei que não é fácil. Mas ao mesmo tempo, se você optou por ter, você deveria ter tido essa consciência de que não é fácil antes de ter. Se você já teve, não interessa mais se é fácil ou não. É tua obrigação cuidar, sendo fácil ou não sendo. A tua opção de decidir que era difícil criar filhos era antes de fazer ele. Depois que você fez, não é mais uma opção. Sendo fácil, sendo difícil, é tua obrigação cuidar do filho. Então, não acho que é fácil, como eu disse. Se eu achasse que é fácil, eu já teria feito um filho. Então, sei que não é fácil, mas também o fato de não ser fácil não justifica os erros. Então, e menos ainda justifica a falta de corrigi-los. Porque muito mais grave do que errar na criação de um filho é errar, afirmar que está fazendo certo e não corrigir o erro. Então vamos tomar cuidado aí, criar nossos filhos de uma maneira adequada e responsável. Como eu disse, não acho que seja fácil, do contrário eu já teria meus filhos. E como você optou, provavelmente quem está assistindo, se tem filhos, quem está assistindo esse vídeo, como você optou por ter, agora dê conta, filho. É assim mesmo, é bem pelo lado existencial. Você optou por ter, foi decisão tua fazer um filho. Seja, às vezes dizem: não, nasceu por acidente. Não nasce por acidente, filho. Acidentalmente é só mesmo se você foi estuprado. Do contrário, não existe filho nascer por acidente. A falta de responsabilidade de você se prevenir com métodos contraceptivos foi uma decisão sua.
Então não tem nada de acidentalmente. Um filho não nasce sem os pais quererem que nasça. Se nasceu por acidente, foi porque você não tomou vergonha na cara de usar métodos contraceptivos. Então não foi nada acidental. Foi muito bem decidido por tua irresponsabilidade. Então agora dê conta, faça um trabalho dentro do mais adequado possível, porque já errou ao fazer um filho sem planejamento. Não precisa errar mais ainda ao criar um filho para ser um paciente da minha área futuramente, da psicologia. Então você não precisa criar um filho com problemas, com distúrbios e com outros tipos de pensilhos aí para o futuro. Então vamos estar cuidando aí a forma de trabalhar com a criança e de estar criando ela. Obrigado que assistiu esse vídeo, acessa aí o canal e assista os demais vídeos. Até o próximo vídeo.